Muito boa tarde, seguidoras e seguidores da Insperiência. Eu sou o professor Gustavo Reis, estou aqui tendo a honra mais uma vez de conduzir uma live, mais uma das lives que a Insperiência está promovendo ao longo dessa semana. Aliás, não só ao longo dessa semana, já começaram na semana passada, para que você possa ter outros olhares, outras visões, outras perspectivas a respeito da pandemia que está seguramente impactando a vida de todos nós e que não são necessariamente diretamente relacionadas com as questões relacionadas ao contágio, ao confinamento. Em última análise, a proposta é fazer com que você tenha acesso à expertise, à informação dos speakers da Insperiência, a informação multifacetada, como é característica da expertise de cada um de nós, e possa, então, encontrar estímulos, encontrar aí identidades com a sua própria situação, com as suas próprias circunstâncias. Eu tenho um convidado especialíssimo hoje, especialíssimo, não é só porque ele se chama Gustavo, tá? Eu juro, não é só, também por isso, mas especialíssimo para conversar. É sempre um prazer enorme conversar com essa figura rara e eu tenho certeza de que eu vou aprender. Já estou convidando aqui, na verdade, convencendo, não convencendo, eu não preciso, já estou convidando aqui para participar o meu querido amigo, o mito, o Lex Luthor do varejo, grande Guga Esquifino, seja bem-vindo à live da Experiência. Obrigado, Gustavo Reis, é sempre inspirador estar contigo, estou muito feliz de estar aqui. Que maravilha, né? Vamos lá, estou ansioso para aprender, porque olha, esse título que está no card que eu acabei de compartilhar aqui para os meus seguidores é um título realmente sensacional. São novos tempos. O homem é o Head de Transformação Digital da For All. É isso mesmo, Guga? É isso. É uma empresa especialista em transformação digital, né? Uma empresa que está usando todo esse momento data-driven aí para dar ressignificância para as empresas que estão aí. A gente está inserido em pelo menos 5 dos maiores grupos econômicos privados brasileiros. A gente está trabalhando na transformação digital. Eu tenho a honra de estar envolvido e vivendo a transformação digital na prática. Está muito bom esse momento. Que legal, né, cara? Uma pena, por outro lado, que a gente esteja vivendo tudo isso, mas esses dias, sem querer, eu meio que profetizei que a gente sempre tem que usar tudo aquilo que a gente vive como uma oportunidade de aprendizado, né? Sim. Uma oportunidade de acumular experiência. E eu acho que parte do propósito dessas lives também é oferecer para as pessoas uma janelinha, né? Oferecer, né, uma oportunidade delas se deixarem iluminar por um raio de sol aí, enquanto reclusas nos seus apartamentos, nas suas casas, e até afastando um pouco o recorte do que vem sendo ventilado com mais frequência e das dúvidas que as pessoas têm agora, né, que são as dúvidas mais prementes. Até quando a gente vai continuar nessa situação e por quanto tempo, caso a gente, né, se contamine, por quanto tempo a gente oferece risco para as pessoas com que a gente convive. Mas o tema hoje, eu acredito que seja predominantemente o varejo, né? É isso mesmo. E aí ninguém melhor para falar sobre isso. Aliás, eu fiquei pensando, quando eu soube que eu ia conversar contigo, se havia alguma outra área tão severamente impactada quanto o varejo, quanto o PDV, né, cara? Quanto as pessoas que estão na linha de frente interagindo diretamente nessa maneira com que a gente aprendeu ao longo de uma vida inteira a né, estabelecer as nossas transações de compra e venda. Então, qual é a tua primeira perspectiva em torno de tudo isso que está acontecendo? Tem um movimento, né? O Covid-19 ele vai acelerar muito duas vertentes, tanto a da humanização quanto a da transformação digital. E são duas vertentes que atuam diretamente no varejo, atuam também diretamente em todos os setores da economia. Claro que é um momento muito difícil para todo mundo, né? A gente não esperava, não tem nenhum planejamento estratégico que tinha lá pandemia na sua organização. Então é evidente que as empresas estão tendo que parar, pensar. Foi uma primeira semana de avaliação disso, a gente sabe que é grave, eu sou da corrente que acha que quanto mais rápido a gente voltar à normalidade, nem que isso tenha que ser feito por etapas, acho importante, esse tal
do lockdown vertical, sou dessa corrente, mas aqui a gente está para falar sobre a parte cheia do copo. Ah, mas não é muito cheia, tem um copo inteiro, a maior parte é vazia, tem uma recessão. Olha, eu não diria. Eu acho que no momento de crise a gente tem em igual dimensão. Aquilo que é ameaça e oportunidade estão no mesmo nível. Quanto maior a crise, maior a oportunidade. Então, a gente vai falar sobre essa outra parte. Que sobre a parte da crise, das dificuldades, da doença, tem muita gente falando e especialistas dando excelentes opiniões e outras nem tanto. Eu vou falar aqui sobre as oportunidades. Eu quero que o pessoal se motive para esse mundo novo. É um mundo diferente. Se tu achar que vai voltar pós-Covid para o mesmo mundo que estava antes, provavelmente tu não vai ter o mesmo sucesso do que se tu entender que há uma mudança significativa de comportamento. Cara, isso é sensacional, porque no final das contas, especialmente agora, né, Guga, nesse primeiro momento, o comportamento das pessoas ele está completamente balizado pelas respostas emocionais, né? Houve muito pouco lugar, muito pouco espaço para cognição nesses primeiros 7 a 10 dias, né? E agora o que a gente percebe é que as pessoas parecem estar entrando, depois de passar pela primeira etapa do choque, a segunda etapa da negação, e de certa forma, daquele questionamento, por que isso está acontecendo com a gente, né? Por que estou passando por todo esse sofrimento? A impressão que eu tenho é de que agora as pessoas estão começando a entrar naquela etapa de negociação, devagarinho, né? O que nós podemos fazer para conseguir emergir dessa situação aí o mais rápido possível, né? Tem um efeito prático e bem direto. Por exemplo, a gente está conseguindo fazer com que algumas empresas mantenham o mínimo das suas operações via mobile ou via uma operação de delivery. A gente está apoiando muito essa transformação. Mas eu queria enxergar aqui nesse papo contigo uma necessária perspectiva que se sobrepõe a todo o resto, né? O que essa aceleração da transformação digital gera de oportunidade para quem está nos ouvindo e para quem irá nos ouvir a partir daí, né? Então, tem no ambiente de consumo uma transformação. Eu acho que aqui tem uma lógica. Eu não sei, Gustavo, tu provavelmente é um pensador, já deve ter parado para pensar que pós-Covid a gente vai ter um primeiro momento aí evidente de uma dificuldade econômica, né? Não sabe o tamanho dela, pode ser aguda, se demorar muito para sair, pode ser que não seja tão grande se rapidamente a gente enfrentar isso. Agora, essa dificuldade, o que vai forçar as pessoas a fazer? Elas vão valorizar mais o seu dinheiro. Então, um negócio que já é muito grande nos Estados Unidos, que já é muito grande na Europa, que já é muito grande na China, eu entendo que o Brasil vai despertar com muita velocidade para esses temas que se referem a usar melhor o dinheiro, para o reuso da mercadoria, para aquilo que tu loca. Não faz sentido. Eu estava há pouco tempo num evento internacional e escutei a CEO da IKEA, que é a maior loja de móveis do mundo, falando o seguinte: que sentido faz eu vender um berço? Poxa, a IKEA, imagina, é uma Tok-Tok da vida, assim. E aí todo mundo se perguntou, como que a presidente vem e pergunta uma coisa dessa? Eu não posso vender um berço. Esse berço vai ser um problema daqui 6 meses, daqui 1 ano para esse pai. Tu aí, nesse momento que tu tá. Vai lá, gasta, compra um berço. E o que tu faz com esse berço daqui 1 ano? Esse berço não poderia ser algo alugado? Não poderia ser algo que tu trocasse pela cama de solteiro e depois pela de meio casal e depois pela de casal e depois pela geriátrica? Pô, tu ficaria a vida inteira com uma recorrência com esse cliente. Esse cliente gastaria menos, mas gastaria sempre. Isso é uma utilização melhor dos recursos. Eu vejo a indústria e o varejo no Brasil trabalhando num modo mais clássico, né? Comprando e vendendo. E existe um corredor de oportunidades como essa que eu citei agora, que vão surgindo e que vão tomando um volume grande. Nesse cenário, trade-up, rent runaway, rebag, empresas nos Estados Unidos que somadas já vendem 21 bi só no assunto de reuso e de locação. E nós aqui no Brasil, a empresa, né, as empresas de varejo principalmente, mas da indústria também, como é que elas estão vendo esse movimento de melhor utilização da moeda para aquisição de bens, né? Aquela migração da sociedade de bens de aquisição, né? de uma economia de propriedade para uma era de uma economia do acesso. Como que isso modifica? E será que esse momento de confinamento não seria uma boa hora de a gente parar, refletir e dizer, poxa, meu negócio é esse aqui,
será que eu não posso ver um novo modelo de negócio diante de todas as oportunidades digitais que eu tenho? Um outro exemplo clássico, assim, que talvez você tenha acompanhado, mas a Rent Runway, essa que eu citei antes, agora me ocorreu citar isso, ela criou o guarda-roupa na nuvem. Então, tu é um cara que viaja bastante, imagina que tu vai lá para uma cidade, seja lá onde for, e tu não precisa levar mais mala. Tu chega lá, as roupas que tu vai usar naquele ambiente, o teu guarda-roupa na nuvem, aquela empresa que aluga a roupa vai lá e monta um guarda-roupa bonitinho para ti, para aquela temperatura, para as cores que tu gosta, com as marcas preferidas, e tu usa durante 7, 8 dias o tal do guarda-roupa na nuvem. Isso é uma parceria da Rent Runway com a da Rede W de hotéis. Olha a quantidade de coisas legais que a gente pode fazer na economia do reuso, da locação. E eu acho que o Brasil, esse é um dos momentos que é uma coisa interessante. Assim, o que faz a pessoa mudar o hábito? Né? O medo faz mudar o hábito. A mudança do teu dia a dia faz mudar o hábito. E a gente está vivendo isso, esse confinamento de pouco mais de 7 dias, 8 dias, eu acho, me parece agora que eu estou em casa, a gente vai mudando e essa é a hora que a gente vai estar mais receptivo para a transformação. Então é a hora que eu tenho que pensar efetivamente na minha empresa. Olha que interessante, a gente tem as empresas de varejo no Brasil, elas estão há muitos anos vivendo de comprar algo e vender algo. E numa época um pouco mais difícil, muitas vezes se desesperam e vão lá com o fornecedor e dizem, olha, segura mais 7 dias minha duplicata, segura mais 30 dias a duplicata, e continuam numa lógica de comprar e vender. Eu visitei um negócio agora há pouco tempo, uma loja de roupa infantil, que só 1/3 do negócio da loja é comprar e vender. O outro terço que ele vende se refere à comercialização de dados, ele tem uma lógica que ele consegue transformar esses dados em dinheiro. Eu posso explicar um pouco como é que é isso. Tu que é um cientista de dados, profissional, por sinal, muito valorizado nesse momento. E o outro terço, depois eu vou falar um pouco sobre isso, me lembra de comentar. E o outro terço, ela ganha dinheiro através de eventos. Então, tu imagina uma empresa de varejo, uma loja como as que a gente conhece, só 1/3 vivendo do varejo. É como se o varejista que estivesse nos escutando hoje, agora, nesse momento, ele conseguisse imaginar o negócio dele vendendo 3 vezes mais. Ele usando a lógica de varejo, que é uma lógica cruel, porque ela exige que tu compre um estoque. Então, ela é sempre uma lógica que para tu ganhar mais, tu tem que apostar mais. Mas só que tu tem uma outra vertente. Eu não posso pegar, por exemplo, os dados que eu tenho da minha loja e de alguma maneira organizar e vender para o meu fornecedor. Ao invés de eu pedir para ele segurar 30 dias a duplicata, eu digo, meu, rasga a duplicata, mas eu vou te dizer o que os clientes pensam sobre o teu produto. Como é que é o teu produto comparado com outro produto que eu tenho aqui? O que tu pode fazer para vender mais? Então, tu pode ter outras fontes. Será que se eu criar um ambiente de eventos dentro do meu estabelecimento, eu não posso atrair investimento de patrocínio? Mais ou menos como foi o PIR ali no Iguatemi. Então, eu tenho outras fontes que eu posso agregar ao varejo. Então, um plano bem inicial só sobre o varejo, eu acho que tem muita oportunidade que vai ser acelerada aí com a vinda do Covid. Faz todo sentido, né, se a gente pensar que as margens já vinham se achatando na imensa maioria dos negócios, né? Até negócios que a gente pensa que, nossa, né, esse negócio é um negócio altamente tecnológico e inovador. Eu sei por experiência, por ter pessoas próximas que trabalham, por exemplo, no varejo de computadores. Né? As margens são inacreditáveis, estreitas. Exatamente. Mesmo na indústria, né? E as pessoas não têm essa noção. Elas pensam, não, um produto de alta tecnologia, a margem é enorme. Né? É só botar a máquina para girar, botar a indústria para funcionar e correr para o abraço. Tem algumas considerações, estou tomando nota aqui, porque eu sempre aprendo bastante. Né? Tá? Professor. Em primeiro lugar, vamos deixar claro, não sou cientista de dados, Guga, por mais que eu fique lisonjeado com a referência generosa do meu xará, tá? No máximo eu sou, até escrevi, no máximo eu sou um entusiasta, um divulgador e um evangelista. Tá? Esse é o meu papel, é fazer com que as pessoas entendam que quando a gente toma decisões apoiado na ciência, apoiado em dados, apoiado analiticamente, a gente toma decisões mais inteligentes. Né? E não apoiado no misticismo, ou apoiado nas crenças, ou apoiado... É isso. A gente tem a Amazon, ela trabalha com milhares de itens e ela não tem comprador e vendedor, ela só tem cientista de dados, alguém que tem a facilidade de entender a lógica daqueles dados que demonstram, e essa lógica eu sei que é bom.
Então, é nesse sentido que as empresas acabam tendo uma situação onde o dado passa a ser muito relevante e não mais só o feeling, né? O feeling entra, mas como um pequeno adicional, uma hora adicional é realmente a leitura de dados. Quero reforçar, já coloquei nas mensagens aqui, Guga, se você que está nos assistindo quiser participar aqui da transmissão ao vivo com a sua pergunta, aqui embaixo da tela, logo ao lado do campo dos comentários, você vai encontrar um ícone em que aparece um ponto de interrogação. É como se fossem duas cartinhas de baralho, na carta de cima tem um ponto de interrogação. Se você der um tapa nesse ícone, vai abrir uma caixa de perguntas, você vai poder mandar a pergunta e eu vou poder colocar a sua pergunta na tela, o que faz ficar mais legal ainda. Né? Então, se você tiver qualquer dúvida, aproveite essa mentoria gratuita com o Guga Schifino, porque não é todo dia, minha amiga, meu amigo. Só isso que eu tenho para dizer. Guga, eu te ouço falar sobre essas questões relacionadas a mudanças que seguramente são positivas, por exemplo, né, o incentivo e o fomento, ainda que meio que traumático nesse momento, ao cultivo, aí, ao desenvolvimento de uma cultura mais baseada em acesso do que a consumo. Mas isso me faz lembrar de que no Brasil a gente tem um problema histórico. Aliás, dois problemas históricos que se sobrepõem. O primeiro problema, não existe uma cultura de poupança no Brasil. Né? E segundo, existe uma cultura de incentivo ao crescimento econômico ancorada justamente no consumo. Né? Sobra um pouco de dinheiro, as pessoas, ao invés de fazerem uma poupança e de pensarem no futuro, elas compram um fogão novo, uma geladeira nova, uma televisão nova. Então, como é que nesse cenário, nesse novo cenário de futuro, essas questões culturais estão sendo endereçadas? Isso também acelera. Nos países que existe uma poupança, sendo que essa poupança, bem da verdade, está cada vez menor, né? A diferença do nativo digital e do imigrante digital, essa é uma grande diferença, né? Enquanto os nossos pais e avós tinham a vida separada em 3 momentos bem distintos, né? Primeiro queria estudar, depois ele ia trabalhar e depois ia descansar, né? Os nossos pais, às vezes, trabalhavam 30 anos na mesma empresa. Essas 3 caixinhas eram distintas. Já para as pessoas que nasceram já nesse momento digital, ou seja, tem menos aí de 35 anos, elas têm uma outra lógica. Essas 3 caixinhas são juntas nesse momento. E aí o prazer passa a ser importante. O prazer passa a ser importante. Eu vou consumir hoje o que eu ganhei hoje e eu não guardo. Então, a poupança não é uma realidade que a economia digital traz. Existem algumas facilitações, ou seja, cada vez existe um menor temor a uma situação como essa que a gente está vivendo, né? E aí as pessoas acabam usufruindo. A China é um exemplo clássico disso, né? A quantidade que as pessoas estão consumindo lá é uma coisa absurda. Claro que agora ainda não, porque está retomando, mas, poxa, em outubro eu estive lá e eu tive 4 vezes na China agora, nos últimos anos, e é impressionante os saltos que se deu de consumo. Então, é uma economia do consumo, o consumo é importante, mas quando a gente traz a economia do acesso, o acesso também é consumo. Quando tu está alocando um produto, tu está consumindo e esse dinheiro está circulando na economia e do jeito mais inteligente, porque tu está ainda agindo de forma sustentável para o planeta, tu gera mais receita para quem cria isso, e eu acho que é um desafio para hoje quem trabalha só com venda, pensar em que serviço ele adiciona. Né? É o tal do everything as a service, né? Tudo como serviço. Do berço, como eu comentei aqui antes, a roupa que tu usa, ao carro, a todas as coisas que estão no nosso entorno. Então aí tem uma evidente oportunidade. Claro que, quando fala em cultura, né, Gustavo, como tu pergunta cultura, o pessoal, poxa, mas e aí? Como é que eu faço para implementar uma cultura? Como que é essa parte da cultura? Esse é o grande dilema das empresas, né? Morreu até agora, acho que foi, não sei se foi dia 10 de fevereiro, morreu o Clayton Christensen, que é o pai da disrupção, né? O cara que inventou lá, o cara que cunhou pela primeira vez o termo de disrupção. E ele tem um livro todo direcionado a isso, né? O dilema da disrupção, que é no sentido de que não é possível tu fazer a disrupção interna. Ou seja, se tu tem uma situação aí dentro da tua maneira de gerar riqueza, de ganhar dinheiro do teu negócio, como é que tu faz a disrupção desse? Pô, eu sou o Gustavo Reis, eu sou o Guga, vou fazer eu mesmo. Não vai. Tem que fazer isso de uma outra forma, com um outro ambiente. No teu ambiente está muito preocupado
em girar os pratos do dia a dia, atingir as metas do dia a dia, pagar as contas do dia a dia, e tu não consegue fazer a disrupção. Então, como é que eu penso cultura nesse ambiente? O que eu tenho que lidar? Eu diria o seguinte, que para ter essa cultura na tua empresa, a primeira coisa para tu lidar é permitir o erro. Um pouco retórica, o pessoal fala, mas tudo bem. Mas, em geral, sabe que tem empresas na China e algumas na Europa, em países que estão mais, a Estônia, a Finlândia, que estão mais acelerados, estão um pouquinho à frente no que a gente conhece de transformação digital, bem à frente, inclusive, dos Estados Unidos, eles recompensam o erro. Uma coisa louca. Claro que não é o erro que traz um dano grande para a empresa, mas o errar faz parte do processo. Então, eu acho que, em geral, o industrial e o varejista brasileiro ele tem muito medo de errar e ele não está sujeito a isso. Então, a ideia que eu trago aqui são 2 elementos para o cara pensar em cultura digital. Ele tem que ter aptidão ao erro, ele tem que trazer ajuda externa para conseguir enxergar o que ele está vendo, e essa ajuda externa pode ser até alguma coisa da empresa, mas tem que ser fora. A Ambev é um bom exemplo, ela criou uma área, toda ela voltada para a disrupção, que está fora da empresa, responde lá para o presidente global, e ela tá. Então, eu acho que as empresas têm que ter as áreas de disrupção, não é um anexo, não é uma área do departamento de marketing, não é uma área do departamento de inovação, é efetivamente uma nova maneira, uma maneira de trazer modelos de negócio diferentes e concordar, inclusive, com a possibilidade de que esse grupo traga a própria possibilidade de destruição. O Itaú mesmo, há um tempo atrás, contratou especialistas e disse, olha, como é que vocês fariam para destruir o banco? E essa informação foi fundamental para que ele criasse todo o modelo digital que hoje ele tem no mercado. Então, a ideia é que tu te instigar a errar e ter isso numa ajuda externa, penso que são duas fases de aculturamento fundamental aí nesse processo. Sabe que essa tua fala me faz lembrar de uma passagem marcante do meu mestrado. Eu fiz um mestrado em design aqui na Unicinos e em uma aula que eu tive com o professor Leandro Toneto, gente da melhor qualidade, psicólogo de formação e meu professor do design, para ter uma ideia, que é o design escaldeirão, né? As pessoas não têm essa noção, muitas vezes pensam em design de produto e design visual, mas né, os modelos do design hoje em dia estão muito na moda, por assim dizer, justamente por serem esses modelos que fazem com que a gente reúna estímulos de várias áreas diferentes sob um mesmo guarda-chuva, ousado, né, pretensioso, às vezes, até do design. Né? Mas o Leandro, em uma aula em que nós estávamos falando sobre criatividade, ele falou a seguinte passagem: não existe criatividade sem pensamento divergente. Exatamente. Simples assim. Né? E está completamente alinhada justamente com essa questão. Porque um pensamento divergente, normalmente, né, 2 coisas acontecem. Vai ser né? fora da empresa. Às vezes a gente erra e outras vezes a gente precisa reunir estímulos que nem sempre precisam ser de fora, como tu bem colocou. Às vezes podem ser pessoas de dentro e pessoas de outros departamentos que giram, que Travou o meu ou o teu, agora voltou. Opa. Não, agora voltou. Agora voltou. Quem é que estava travado? Era eu? Eu não sei. Voltou. O Instagram, eu acho. Pode ser. O Instagram está dando umas tropicadas essa semana. Mas ficou só aqui reconectando, conexão. Aí até eu olhei o roteador, já olhei tudo aqui, mas está tudo certo. Então, eu estava falando justamente isso, né? Essas questões de que, eventualmente, existem departamentos nas empresas e até mesmo nos modelos tradicionais, né, Guga? E você pode até discorrer um pouco sobre isso também. É muito comum esses departamentos, dentro de grandes empresas, serem hermeticamente fechados, terem até o seu próprio jargão e as pessoas não conversarem umas com as outras. A engenharia não conversa com o RH, o RH não conversa com o marketing e o marketing não conversa com o jurídico. O que é absurdo, se a gente for parar para pensar.
uma coisa exatamente sobre esse tema de método de trabalho, eu recomendo muito fortemente a metodologia ágil. Não tem como alguém usar a metodologia ágil e voltar atrás e deixar de usar. Nunca vi isso acontecer. O método ágil, ele faz que a empresa se organize através de squads, né? Através de sprints. Nós, na Forol, a gente tem lá, imagina, hoje já são mais de 300 funcionários, então a gente tem muitas sprints, né? Muitos squads de desenvolvimento, várias empresas dentro da empresa operando nisso, e isso funciona barbaramente. O dia que o varejo mais clássico, ou que a indústria mais clássica, olhar para o método ágil, ler, e é uma literatura largamente disponível para isso, e que é um método que é aplicável, é uma coisa que faz uma diferença muito grande mesmo para as empresas usarem o método ágil para aquelas coisas do dia a dia, e sempre com uma alternativa de trazer alguém externo para fazer o contraponto, para trazer o pensamento divergente, para expor a empresa a diferentes alternativas do que ela está habituada. Não consigo imaginar outra forma. O varejo clássico que a gente conhece hoje, com a portinha, né? O cara entra lá, daí tem a vitrine, aí tem o vendedor, aí tem o caixa, aí tem o provador. Esse varejo, o próprio momento que a gente está vivendo do Covid-19, ele vai acelerar um outro tipo de comportamento. O varejo ele entra para uma outra sequência de operação que ela é relacionada ao retail. Ele é a fusão da palavra varejo, né, retail, com a palavra entertainment, de entretenimento. Ou seja, se as nossas lojas, essas que tem a vitrininha, a portinha, né, o vendedor, se a gente não pensar que a gente tem que efetivamente pensar em transformar a nossa loja num parque de diversões, sabe, isso é difícil, eu tenho uma loja de 30 metros quadrados, como que eu vou fazer isso? Meu, dá um balão de gás, um balão de gás hélio para as crianças que entram com o logo da tua loja, tu vai fazer propaganda, por quanto custa fazer isso? Não estou falando de coisas mirabolantes, né? Estou falando de pequenas ações que podem fazer toda a diferença para esse teu ambiente da loja. E aí usar esse avanço da tecnologia para tu talvez não precisar ter o caixa, para talvez tu não ter trocar a ideia de vendedor para curador. Então tu tem que... o American Dream inaugurou agora nos Estados Unidos, em Nova York, um novo shopping. O American tem 5 parques temáticos dentro de um shopping. 60% do shopping é entretenimento, só 40% do shopping é varejo. No mundo surgindo vários, o Euromall surgindo na Europa, ou o Hub Malásia, shoppings que entram com a ideia de oferecer para ser um family entertainment, né? Eu trago a família que não necessariamente é para comprar, mas é para ela ver, para ela experimentar e depois comprar. A ideia é que tu tem que fazer hoje com a tua loja um pouco de retailment. Não faz sentido alguém te procurar na tua loja e a pessoa entrou, saiu de casa, pagou o estacionamento, entrou na tua loja e não teve vontade de fazer uma foto desse momento, desse registro para instagramar, né? A ideia é que todos querem instagramar. Se tu não tem nada no teu ambiente que provoque isso, tem que rever o teu ambiente. Coisa simples, no espelho dizendo, você está linda hoje. Cara, o cara vai tirar uma foto e vai. Então, a ideia é que a gente consiga repensar nossas organizações de varejo com o foco de trazer uma vertente de entretenimento, uma vertente de cultura de dados de uma maneira diferente, que isso provoque novos modelos de negócio para tu trazer dinheiro novo para o teu negócio. Tudo isso vai ser muito acelerado. Quer ver uma coisa, Gustavo? Eu acabo me empolgando aqui, mas vou emendando um assunto no outro, mas tem uma conectividade. Tu me interrompe se eu tiver. Pode se empolgar o quanto quiser. Quer ver uma coisa? Fim do dinheiro físico. A primeira cashless society do planeta, que foi a China, que não existe mais a moeda, foi um dos grandes motivos de ela ter rapidamente competido e acabado com o Covid. Porque o dinheiro ele é muito, tem muita bactéria e vírus. Aí o governo brasileiro diz, olha, procurem usar o cartão de crédito, já é uma ajuda. Mas imagina que o wallets, por exemplo, dezenas de wallets que a gente faz lá dentro da empresa, todos que usam essas wallets, pode ser até para pagar o Uber, que tu acaba usando uma wallet, onde está o teu cartão ali, isso é o conceito da wallet, né, da carteira digital. Quanto isso vai ser acelerado no momento pós-Covid?
quanto que aquele cliente que hoje que vai na tua loja e paga em dinheiro, que tu não sabe nem quem é e como é, esse cara tu vai passar a ter o dado transacional dele para conseguir ter as informações relacionais. É um momento que interessa. Os dados não fazem sentido se não contam uma história. Então a gente tem que organizar esses dados. A gente vai ter esses dados à protuberância. Só o varejo gera 400 petabytes de dados por hora. Então é muito dado. Esse dado tem que ser organizado, tem que ser transformado em dinheiro. E tem muita gente já fazendo isso. Está disponível para fazer. Então o meu encantamento com esse momento, o meu choro, a minha tristeza com a doença, ele é quase do mesmo tamanho da minha alegria quando eu vejo que todo esse movimento de um mundo mais humano e mais digital vai ser muito acelerado. Mas ao mesmo tempo, né, Guga, isso tudo me faz pensar que esse aqui ainda é o país da Boate Kiss, né? Sim. A gente tem que esperar o evento tremendamente traumático para tomar uma atitude e para as coisas mudarem. O caso da Boate Kiss talvez nem seja um bom exemplo, porque se a gente mandar a vistoria frequentar os bares, restaurantes e baladinhas, muito provavelmente a situação continua a mesma, se é que eventualmente em alguns casos pode até não ter piorado. Mas então, se num país como o nosso, que já há um bom tempo tem mais smartphones do que habitantes, né? Porque os celulares têm câmera, existe a tecnologia completamente dominada dos QR Codes, ainda que nem todos os celulares tenham a possibilidade de realizar pagamento por aproximação, e aí eu tenho curiosidade em saber da tua experiência na China, se as transações acontecem exclusivamente por aproximação, ou qual é o recurso tecnológico que se coloca, de que forma a gente pode ter Voltou. Beleza, voltou. Imagina a quantidade de gente que está fazendo live no mundo, né? Não, mas olha, para derrubar o Instagram tem que ser live mesmo, né? Mas é isso, cara. Aconteceu, né, 2 dias atrás. Mas na China, que estava perguntando como é que as pessoas pagam, o que está muito forte na China é o face recognition. Então, pega uma senhora de 80 e poucos anos, ela pega os produtos que ela retirou no supermercado, ela vai até uma espécie de um guichê, obviamente sem nenhum atendente, e isso não é a exceção, isso é a regra. E aí ela vai lá, pega aqueles produtos que ou já foram lidos por uma tecnologia qualquer, ou NFC, ou seja lá o que for, ou ela escaneia aqueles produtos, ela bota na sacolinha, e a hora de pagar, abre uma câmera, né, para ela, e ela até tem dificuldade, porque elas são um pouquinho curvadas, né, e aí tem um pouco de dificuldade, mas é engraçado até de ver isso, e aí reconhece a face e está feito o pagamento. E aí tem outras coisas incríveis, né, por exemplo, a Amazon Go, a Amazon já tem 4 tipos diferentes de loja, né? Mas a Amazon Go, agora eles inauguraram um supermercado enorme, mas imagina que são dezenas de câmeras em cada corredor que vai analisando o teu movimento. E aí é uma coisa mais incrível ainda, que ele debita para ti, tu nem usa o Face Recognition, porque na hora que tu retira, ele já associa aquela retirada do produto ao device, ao celular que tu está usando. E aí debita naquele celular, ali na conta daquele celular, aquele item. E a gente fez umas coisas incríveis lá, né? Brasileiro é um bichinho que tem que ser estudado, né? A gente entrou na loja, eu entrei com um grupo de empresários e o pessoal disse, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Então, cada um pegou o produto, um com a mão esquerda, outro com a mão direita, tiraram, passaram por trás, botaram no bolso, tiraram no bolso, entregaram para outro, sabe? Para ver, não, esse negócio não vai cobrar certo. Passaram para um terceiro, e aí, quando o cara que passou na saída da loja com o produto foi cobrado. Então, o sistema realmente ele é a prova de brasileiro, a prova de falha. Então, a maneira de pagar, a ideia, eu acho que agora há pouco tempo o vice-presidente do Facebook fez uma afirmação no último Web Summit, que eu tenho a honra também de fazer a curadoria, um evento incrível em Lisboa,
Falou uma frase que me marcou muito, assim, as pessoas vão trocar dinheiro como trocam mensagem. Então não existe mais fricção de pagamento. A ideia é que qualquer esforço, né, aí tem mais um negócio interessante, que é a internet 5G acelerando todo esse processo. Todas as barreiras que a gente conhece de tempo e de distância, inclusive as relacionadas com o meio de pagamento, elas vão ser radicalmente minimizadas com a internet 5G, né? A latência saindo de 10 milissegundos para 1 milissegundo. Então tem uma mudança de cenário que, obviamente, que o Covid acelera, mas que a internet 5G é um outro fator de altíssima projeção, né, de aceleração dessa transformação digital no que se refere a meio de pagamento. Então daí tu fala, mas no Brasil é uma população que não tem e que não vai ter uma carteira digital, porque afinal de contas é um povo que é menos favorecido, tem mais dificuldade. Não é verdade. Na verdade, se a gente pegar a quantidade já de habitantes, de brasileiros que usam o Uber, que usam o iFood para comprar lá um lanche, né, por R$ 1, né? Tipo, é uma economia que chegou na base da pirâmide. E todos eles têm uma solução dentro de uma carteirinha digital ali. Pode ser que não seja um cartão, talvez seja um pré-pago, agora entrando a parte dos bônus, de toda a parte de bonificação digital, né, que as empresas pagam, também entrando nas wallets, vai ser muito acelerado, Gustavo. Em menos de 2 anos, esse assunto aqui, a gente vai ver, porra, como foi rápido a digitalização dos meios de pagamento no Brasil. Para Face Recognition talvez demore um pouco, porque envolve um pouco de investimento, mas para usar moedas, né, digitais dentro de wallets digitais, isso vai ser muito rápido. E o 5G materializa o blockchain, como diria o profeta Guga Schifino. Sim, Né? sim, sim. O blockchain, ele também ainda... no blockchain, eu errei muita coisa, né? A gente, quando trabalha com o futuro, é que nem trabalhar com previsão do tempo. A gente erra muito, não o que vai acontecer, mas no tempo que vai acontecer, né? O próprio empreendimento que eu fiz do PRX, agora a gente está fazendo em São Paulo, inclusive, um negócio muito bacana, muito semelhante, mas incluindo a economia do reuso dentro da lógica. Quando eu fiz lá atrás, eu digo, as pessoas vão amar não levar o produto numa sacola para casa. Lê do engano, a cultura não é essa. A cultura, o cara quer comprar a sacolinha, botar dentro e carregar. Amigo, eu te entrego em casa amanhã. Esse produto eu não tenho ele aqui. Na verdade, está fazendo uma compra, eu sou só um showroom. Amigo, então não vou comprar de ti. Esse é um problema que tu tem. O meu problema é eu quero levar agora o produto para casa. Então, às vezes, eu erro no tempo em relação a propor para a sociedade algo que a gente que fica estudando futurologia, a gente erra no tempo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que esses movimentos acontecerão. Pode ser que não seja em 6 meses, seja em 1 ano, ou em 2. O que eu erro é no tempo que acontece, mas que as coisas vêm, vêm. Que barato, cara. E eu estava, há pouco, tu chegou a usar um verbo novo que eu fiquei pensando, meu Deus, há 10 anos nós jamais imaginaríamos isso, que foi o verbo instagramar. É, é. Olha que maravilha isso. E sabe que ele está no dicionário americano. Se tu googar aí Instagrammable, que é o instagramável, ele é um substantivo que gerou, que tem a consequência, o verbo, e ele está no dicionário americano. É que nem dá uma gugada, sabe? Tipo, Que legal, o cara. cara vão surgindo. Tem uma coisa que é muito legal, esse movimento instagramável, estão surgindo hotspots no mundo que as pessoas pagam lá 40, 50, 60 dólares, até 100 dólares, para entrar num ambiente de cenário só para fazer cliques, né, de ambientes que são cenários. Então, tu tem, puxa, aí várias... O 29 Rooms é um lugar muito bacana nisso nos Estados Unidos. Eu voltei do Japão agora há pouco e lá eu visitei um que é o Borderless, que é um lugar incrível, só para instagramável, só com projeção digital. Tu sai de lá, tem certeza que está dentro de uma floresta. Tu tem
Olha, voltou, Gustavo. Voltou, daqui a pouco volta. Eu já estou tranquilo agora, já estava fazendo outra coisa aqui, porque eu sei que volta. Eu acabei de medir na internet tá em casa aqui, tá com 50 giga, 50 mega rodando full aqui, não é internet. Minha, pelo menos, não. Tá tudo sossegado. Estava falando da floresta. Parecia que estava saindo da floresta. Então, esses lugares, o Color Factor é um lugar assim também, o Dream Machine é um lugar assim também, é só para entender que a lógica de consumo, ela parte muito dessa nova percepção do retailment, de levar a alternativa para os clientes consumirem de um jeito diferente. E aí tem a aceleração dos negócios de delivery, que são fundamentais. E aí acabou aquele negócio, né? Há uns 3, 4 anos atrás, a gente, o digital vai matar o físico. Não existe isso. É o melhor momento do mundo para o ambiente físico. As empresas do mundo digital estão comprando instalações do mundo físico porque precisa, é difícil de tu formar marca, formar identidade só por uma tela. Tu precisa ter as lojas. Por isso que a Amazon, que hoje é o maior potencial de varejo no mundo, foi lá e comprou a Whole Foods e botou 1.200 lojas físicas e abriu depois a Five Stars, abriu também a Amazon Go, na lógica de ter o contato físico. É uma coisa maluca isso, eu sei que tu estuda isso. É mais barato o meu CAC, né, o custo de aquisição de cliente, é mais barato o CAC numa loja física, mesmo que esteja dentro de um shopping, do que num ambiente digital. E essa ficha caiu. A China deu um banho nesse aspecto, né? Então, a gente vê o Alibaba fazendo o Rema, ou a JD fazendo o Seven Fresh. A gente vê as empresas, as big techs globais, agindo de uma forma efetiva. O maior wallet digital do mundo, sabe quem é? Uma loja de café, a Starbucks. Ninguém, nenhum banco, nada se compara ao número de pessoas no mundo usando a carteira digital da Starbucks. Então, realmente o poder está na mão do varejo. Como a gente, no momento, a gente sempre achou que o varejo mandava, daí caiu, o varejo vai acabar. Agora eu acho que o varejo, que se transformar digitalmente, ele dá o ritmo desse jogo, né? Ele ajuda a indústria. E ele não tem que se enxergar mais como um agente que compra e um agente que revende. Ele tem que se enxergar como alguém. Vamos supor que o Gustavo invente e fabrique lá uma bicicleta X, toda eletrônica e digital à disposição do mercado. Eu não preciso comprar a bicicleta do Gustavo para botar na minha loja, para revender para o Pedro que quer comprar aquela bicicleta que foi fabricada. Eu posso levar uma delas para a minha loja, expor lá e fazer com que o Gustavo venda direto para o Pedro e ele me paga uma comissão de 10%, maior do que os 5% que eu ganharia vendendo o computador ou vendendo. Então, o varejo ele tem que, de forma definitiva, enxergar que o mundo é maior do que comprar e vender. O mundo traz serviço, traz uma cultura de dados, eu preciso conhecer esse cliente e traz uma maneira de eu vender um produto sem ter esse produto. Maravilhoso. E, aliás, tem um paralelo que já me ocorreu imediatamente, Guga, que é o paralelo do que aconteceu com o surgimento do EAD. Né? Quando o EAD, ainda em CD e DVD, que foi o primeiro momento, Voltamos. Então, eu ia te dizer, não, agora já sei, isso é só um intervalo comercial. Acho que é para isso. A resposta das pessoas foi a mesma. Ficou todo mundo apavorado, achando que os professores presenciais estão correndo perigo agora, porque todo mundo vai migrar para o EAD, todo mundo vai querer aprender online, ninguém mais vai querer aprender presencial. E a gente sabe que esses movimentos não são assim. Né? A mesma coisa a televisão, quando surgiu, né? O pessoal dizia que ia acabar o rádio, né? Esses movimentos não são assim. E eu acho interessante também essa tua observação com relação ao custo de aquisição de cliente, né? Porque os tempos de comprar palavras-chave no Google Ads a 5 centavos de dólar já ficaram para trás há bastante tempo. Acabou. Determinados segmentos
palavra-chave é $50, palavra-chave é $100 por clique, né, cara? Pelo amor de Deus, é melhor chamar a pessoa para tomar um cafezinho dentro da loja. Né? O Nadella, que é o presidente da Microsoft, ele trouxe o Satya Nadella, ele trouxe uma frase que também ficou bem marcada sobre isso, que assim, não é a gente tinha que a vida tinha duas certezas, né? Os impostos e a morte. E aí ele trouxe uma terceira coisa que é certa na vida, o crescente custo da mídia digital. Se essas três coisas na vida vai só aumentar, né? Não tem como não ter imposto, nem morte, não tem. E é verdade, né, cara? É impressionante como ficou caro esse ambiente. E aí, dentro dessa lógica de dados, eu queria compartilhar uma coisa para ti, assim, contigo e com todos os nossos ouvintes, que também me impacta muito. A gente te dizia lá que dados são o novo petróleo, né? É uma coisa que ficou meio patente quando surgiu esse mundo data-driven, que é absolutamente fantástico, lindo, e eu poder atender a milhares de pessoas com a mesma queridice que eu atendia um só na década de 50, isso é uma coisa incrível. Aí o pessoal disse, olha, mas não é só dados que são o novo petróleo, na verdade, a gente tem, os dados são a nova energia, porque energia é melhor do que petróleo, né? Dentro de uma... E aí surgiu esse ano um termo que eu adorei, que a confiança é o novo petróleo, né? A confiança é a nova energia. Porque se eu vivo no mundo de dados, para quem que eu vou dar os meus dados? Para quem que eu vou concordar que tem a minha informação? Aquela empresa que eu confie. Então a confiança, se dado ele passa a ser um ativo na minha empresa, que deve ser, inclusive, os Estados Unidos aprovou para que os dados passassem a figurar nos balanços das empresas como um ativo, que realmente são, está corretíssimo. E aí, se eu tenho isso como um ativo, como que eu faço para esse ativo ser cada vez melhor potencializado, né? Ele ser cada vez maior? E aí tem bem essa frase brilhante que é, pensa que as pessoas têm que confiar em ti e elas vão continuar te dando os dados. E aí a gente fecha um circuito, falando, né, bastante aqui de digitalização durante essa live. A gente está falando, a gente falou pouco, mas nesse circuito, quando eu falo de confiança, é a nova energia, eu trago a ideia de pessoas no centro. Gustavo, de uma vez por todas, e todos que estão nos ouvindo, não dá para as empresas se preocuparem com seus clientes, somente. Se preocuparem com seus funcionários, somente. Isso era uma visão de mundo sectária e que não tinha uma necessária visão cauda longa. A gente tem que olhar, antes de olhar para os clientes, antes de olhar para os funcionários, a gente tem que olhar para a comunidade, para as pessoas como um todo. Então é um mundo que a gente hoje pode chamar com muita tranquilidade, e isso é uma palavra que também se tornou recorrente, que é people-centric. Não é customer-centric, não é os clientes no centro, são as pessoas no centro. E a gente vê nesse momento que a gente está vivendo do Covid, como que ao mesmo tempo a gente é um gigante de transformação, que a gente faz coisas incríveis, faz um hospital em 7 dias, ao mesmo tempo a gente constrói coisas que a gente, poxa, não poderia imaginar nunca, né? Um drone que consegue ir lá levar uma solução. Como que a gente imaginaria isso há um tempo atrás? Então, a gente é um gigante na transformação, mas a gente é muito pequeno quando a gente vai olhar para a fragilidade orgânica que a gente tem. Se a gente não ajudar um ao outro, a gente consegue fazer isso, que o inimigo invisível abala completamente a estrutura do mundo, né? Então, eu acho que isso o Covid vai nos trazer. Uma humanização, uma digitalização em altíssimo nível. E aí a gente consegue, tendo isso como parâmetro, reorganizar as nossas empresas. Eu participo de comitês de crise de várias empresas, principalmente de 3 que eu sou conselheiro, mas o grande desafio é isso. Tem um grupo pensando como faz agora e já tem um grupo pensando como que eu vou fazer pós-Covid. E é isso que eu queria estimular as pessoas que estão vendo a experiência nesse momento aqui. Ok que tu ocupe teu tempo vendo a doença, mas começa a ver também a oportunidade. É muito mais sadio tu olhar também a oportunidade de tu ficar o tempo inteiro só olhando por o problema que é grave, mas vamos olhar mais para a oportunidade. Tem muita coisa legal já disponível e de graça, acessível para te fazer. Não estou falando de uma grande empresa que vai contratar o Guga ou a Forol para resolver. Não, cara, muito serviço disponível que tu compra, que já está na web, que tu baixa como um software as a service que vai te ajudar muito.
Eu acho que valorizando ainda mais esse ponto do people-centric, né, Google? O fato das pessoas estarem diretamente conectadas e de, ao longo do tempo, poderem fazer uma curadoria cuidadosa e identificar as fontes de informação e as pessoas e as organizações em quem elas confiam, de certa forma, faz com que surja uma consciência coletiva que nos protege de decisões governamentais que não estejam em sintonia com o bom senso prevalente. Eu acho que isso tudo é vantagem, no final das contas, né? O Seth Godin, eu sou um fã declarado do Seth Godin há muitos anos, né? Ele há muitos anos escreve sobre o marketing de permissão, né? E paralelos sendo traçados aqui, tudo me fez lembrar que ele sempre defende a ideia de que o marketing de permissão ele se baseia em 3 pilares, que são a conexão, a conectividade direta entre as pessoas sem intermediários, sim, a permissão que a gente concede para determinadas empresas e pessoas para que elas nos mantenham informados e para que elas tenham acesso aos nossos dados, tudo a ver com a questão de privacidade, e a confiança, que é justamente o que garante a manutenção dos 2 elementos anteriores. Quando a confiança é rompida, a gente remove a permissão, a gente rompe a conexão e muito provavelmente a gente vai se transformar em um vetor no sentido contrário, né? O que é a permanente ameaça aí para as empresas que estão operando nesse novo cenário. Tem algumas perguntas aqui, Guga. Eu vou tentar mostrar a pergunta do Felipe. Mas, na verdade, eu vou pedir para o Felipe, se ele estiver com a gente ainda, para ele mandar a pergunta de novo, porque ele se entusiasmou e escreveu muitas linhas. E aí, não só no meu resumo, mas também no resumo que eu estou colocando na tela aqui agora, eu não consegui chegar na pergunta. Ele disse, após essa transformação de raciocínio financeiro que ocorrerá, você acha que tende a cair a visão de... Bom, Felipe, volta. A visão de wearables. Não de wearables, mas aqui... Oi? Eu acho que ele estava falando sobre os wearables, o Felipe. A visão de wearables e tecnologias que visava... E aí mesmo na minha síntese aqui, eu não consegui ver o resto. Porque ele foi além. Tá? Mas, de qualquer forma, se ele voltar aqui, ele pode recolocar a pergunta ou resumir ou continuar a pergunta a partir dos wearables. Tá? Deixa eu te passar outra aqui já, que eu acho que é legal. Guga, com a taxa de natalidade caindo, agora a gente não sabe, né? Porque nós podemos ter os Covid boomers daqui a alguns anos. Né? Com a taxa de natalidade caindo, como enxerga o varejo infantil no futuro, Guga? Tá, excelente a pergunta. Excelente. Essa empresa que eu até por acaso usei de exemplo antes é a Camp, C-A-M, é uma empresa tem produtos infantis e tem produtos também relacionados à primeira infância ali e também a uma fase pré-adolescente. O que eu vejo evidente que se eu tenho um negócio infantil, eu tenho uma chance única de fazer rapidamente um negócio relacionado a serviço. A quantidade de gente que compra produto infantil e que não tem o que fazer com ele algumas semanas depois, por que eu não crio o primeiro brechó infantil e eu não preciso comprar um produto para vender? Eu vou ganhar muito mais dinheiro e eu vou potencializar que isso aconteça. Por que eu não faço a melhor lavagem, a melhor higienização e eu garanto para as pessoas, eu vou buscar em casa essa situação, forneço. Então, eu acho que o negócio de varejo puro e simples, de comprar roupinha de criança e vender com roupa de criança, ele pode chegar em algum momento. E no Japão, quando a gente vai ao Japão, é muito engraçado, porque tu vive uma sociedade que está reduzindo já há alguns anos. Então, é uma sociedade mais calma. Então, o cara que tem uma padaria, ele sabe que no ano que vem ele vai vender menos pão, e no outro ano menos, e no outro ano menos. Como é que tu organiza um ambiente onde tu sempre exponencializou e agora tu está numa sociedade que o teu consumidor está reduzindo? Eu acho que é uma excelente pergunta. Eu pararia de olhar só para esse negócio como compra e venda. Eu acho que é onde tem a maior chance de reuso e de solicitação de produto que tu... Pensa um sapatinho infantil, nunca foi para o chão e vai para onde depois? Será que eu não posso fazer daí um negócio incrível? Posso chamar a Bibi, que é um grande fornecedor, uma empresa que a gente ajuda e que é nosso cliente lá, fazer uma parceria com ela? Estou viajando aqui em coisas que poderiam ser possíveis. Cara, eu não tô nem precisando imaginar, essa é a minha realidade. A Marininha, vulgarmente conhecida como meu biscoitão sabor delícia, está com 1 ano e 1 mês. Imagina o estoque de roupinhas RN que eu tenho nesse momento. Né? Claro, algumas têm valor emocional, mas algumas, né, de repente vai querer guardar uma coisinha, né, para uma recordação, fazer um quadrinho, alguma coisa assim. Mas a grande maioria a gente fica pensando, cara, esse monte de tranqueira. É isso aí. O que eu vou fazer agora?
Outra coisa em que eu pensei, imagina a quantidade de nordestinos que compram roupas de frio para visitar Gramado todo ano. Para quê, né? É uma coisa doida. Aí eu É fiquei pensando doida. nessa mala, imagina o sujeito Não entra faz no sentido. lagueto, É, né? Entra no lagueto, tem uma mala de roupas é. de frio esperando por isso. É uma Pronto. maravilha! É Olha uma só. maravilha! É genial, espetacular! Que coisa doida. Olha só, a nossa Ju Aslan está dizendo assim, em alguns lugares da Europa, o Facebook está diminuindo a velocidade para evitar congestionar a internet, para evitar congestionamentos, né? Não só o Facebook, mas o Netflix, o YouTube, né? Tudo isso. A Sim, internet, sim. na tua opinião, Guga, a internet estava preparada para o que a gente está vivendo agora? Aí tem uma condição que não é errado ou certo, não quero entrar nesse mérito, mas os provedores de internet, eles sempre contam com a situação onde do teu dia, parte do teu dia tu tá te deslocando, parte do teu dia tu tá voando, parte do dia, e da noite para o dia, esses 20%, 30%, 35% que tu não usava a conexão por algum motivo, tu tá full o tempo inteiro. Eu na empresa, eu tenho duas salas com mais de 20 pessoas ligadas o dia inteiro se conversando. É impressionante com esse home office, é um sucesso absoluto para a gente a nível de produtividade. O nosso squad dessa semana, a gente fez o que era para fazer 40%, a gente fez 50%. Então foi quase 20% a mais de produtividade. Eu tenho chamado esse home office de eterno office, né? Porque está sempre ligado com a solução ali. Então, acho que é isso que saturou todos os ambientes aí de internet, o que não aconteceria e não está acontecendo, inclusive, com quem já tem internet 5G. Ela permite 100 vezes mais trafegabilidade. Ela não é só 10 vezes mais rápida ou 10 vezes menos latente, ela é 100 vezes mais abrangente. E uma mesma antena, ela atua num raio de atuação 3 vezes maior. Então, com a internet 5G, num próximo momento que a gente, Deus queira, não passe tão cedo, a gente nunca mais vai ter esse problema. Briga de cachorro grande. Esses caras têm que se entender primeiro, né? Que a briga é feia. Mas a Huawei ela está botando 50 bi nesse negócio. Tem algumas patentes no mundo da internet 5G, a maior parte são chinesas. No que se refere a processador quântico, nisso sim, os Estados Unidos está bem, mas no que se refere à internet 5G, é a Finlândia, a Estônia e a China que estão disparados na frente. Não tem muito como reverter isso. Felipe voltou e complementou. Tá? O início da pergunta do Felipe foi esse aqui, ó, só para lembrar. Tá? Após essa transformação do raciocínio financeiro que ocorrerá, você acha que tende a cair a visão de wearables? Né? Será que ocorrerá um salto em wearables e IoT, que é Internet of Things, a internet das coisas, ou um aprimoramento das tecnologias atuais na visão do serviço digital? Excelente pergunta do Rosco. Eu não tenho nenhuma dúvida que o celular é uma passagem, né? A gente não faz sentido a gente carregar um device para as coisas que a gente pretende. A humanidade, durante muito tempo, ela utilizou só a voz para se comunicar, né? A questão de digitar, ela é muito mais recente quando se olha para a história da humanidade. E a gente vai voltar para aquilo que biologicamente a gente está mais preparado, que é resolver as coisas falando, pedindo, né? Então, e isso os wearables vêm com muita força nisso. E os wearables estão num ponto incrível, né? Por exemplo, tu tem desde wearables que tu coloca dentro, wearable, o conceito clássico é o que tu veste, né? Então, os wearables, tem uma jaqueta da Levi's que é incrível, que é um wearable que tu tem toda a jaqueta te comunicando com tudo que tu precisa e te resolvendo os teus problemas, que tu não precisa mais carregar um laptop ou uma coisa assim. Mas um wearable, por exemplo, que me encanta é a Smart Dust. Smart Dust é uma poeira inteligente que tu aciona na tua corrente sanguínea e ela passa em tempo real a tua condição de saúde para o teu médico ou para quem tu pretende. Então, os wearables, eles passam a ter uma visão mais ampla, mais acelerada, é encantador. O David Eun, que é o vice-presidente, é o cara responsável por tecnologia, o CIO da Samsung, que também ocupa o cargo de vice-presidente, ele apresentou a Smart Home agora para a gente num evento internacional. Tu sai chocado. Tu vai ter um filho trabalhando na Alemanha e ele vai jantar contigo, sabe? Na sala, tu vai, na hora que tu escova o dente,
ele vai te dizer qual é a tua glicemia naquele momento ali, o que tu precisa fazer. O próprio dente fazendo a injeção de açúcar né, do que tu precisa ali para regular o açúcar no teu corpo. Então, tem muita coisa legal de wearable surgindo aí. Sabe que até por, né, ter pais com alguma idade, tem dois itens que eu vou sugerir que as pessoas busquem saber mais na internet também, que me deixaram, claro, numa escala menor, mas ainda assim muito positivamente impressionado, que são aplicativos para informar se eventualmente um idoso que mora sozinho caiu, né? Sofreu uma queda, usando o acelerômetro, já avisa o serviço, já avisa a família, já avisa o serviço de saúde. E o outro, para compensar tremor essencial, né? Colher que compensa o tremor essencial para o idoso que tem um tremor qualquer, por mal de Parkinson, ou enfim, alguma outra condição de saúde, poder tomar sopa, Guga. Coisa simples. Essa geração prateada vai ser os maiores beneficiados da tecnologia. Em São Paulo está surgindo um condomínio de 3.000 pequenos apartamentos, onde tem exatamente essa tecnologia. É uma parceria com a Amazon, com a AWS da Amazon, onde ele está o tempo inteiro escutando, inclusive esse serviço já existe, né? Quando sai, tu diz para o teu device, Alexa, guarde, e ela toma conta da tua casa, qualquer barulho diferente ela te avisa. E com o idoso é mais legal ainda, porque com o idoso ela lembra o horário do remédio, ela lembra o horário do exercício, e se acontece um tombo ou alguma coisa, ela chama, e se ele não responde, ela aciona a família. O próprio device, esse device que tu tem em casa, que eu tenho em casa, que é a Alexa fazendo isso, mas também o Google Home fazendo isso, também a Cardano, também o teu celular fazendo isso de uma maneira já em português. Isso é uma outra coisa que as pessoas que estão nos ouvindo têm que criar o hábito de fazer. Conversem com as máquinas. Isso é uma diferença importante que nós que vamos envelhecendo, às vezes a gente tem um pouco de timidez para isso. Conversar com a máquina significa que tu está preparado, te preparando para esse momento de transformação. Não tem como imaginar uma marca que está nos ouvindo que ela não tem um voice branding. Qual é a voz, que tom de voz, qual é a entonação da tua marca? Se eu já sei que 100% dos carros estão saindo com conectividade e no carro eu vou demandar aquilo que eu estou precisando, seja alguém para fazer um serviço qualquer ou cortar o cabelo, eu não preciso disso, mas pode ser qualquer serviço que tu queira fazer dentro do carro, tu vai pedir para o device para ele te responder. Voz da tua empresa convidando ele para fazer aquele trabalho contigo. Põe a voz da tua empresa. E aí a gente se estimula a fazer com que as empresas pensem sobre isso agora. Existe realmente um mundo muito grande vindo e a lógica é assim, eu estou diferente, então eu estou ferrado. Não. A paz, tranquilidade, segurança e conforto para nós e para as pessoas que a gente ama, segue sendo o drive da humanidade. A única coisa é que mudou a forma de prover isso. Então eu consigo atender num supermercado, por exemplo, no Zafari, que é a gente que cuida da transformação digital, eu consigo fazer ali que no futuro, um futuro bem próximo, que o cliente, quando entrar, eu saiba se ele gosta do pão mais clarinho ou mais torradinho, se ele gosta de mortadela, como é que é o nome dele, e eu posso tratar o seu Joaquim, que está fazendo essa compra, exatamente como a mercearia da década de 50 fazia com as pessoas daquele momento. Então a tecnologia nada mais é. E outra coisa, a tecnologia não resolve problema nenhum. A tecnologia, ela potencializa. Se tu é um cara do bem, o Gustavo Reis, a tecnologia faz com que mais pessoas saibam isso. Se tu é um bobo, mais gente vai saber isso. Ela não transforma um bobo num cara legal. E nem um cara legal num bobo. Ela só faz aquilo que a pessoa é ser mais visto, né? Só isso. O Gary Vee bate muito nessa tecla. Ele sempre insiste na ideia de que a tecnologia está nos expondo, na verdade. Ela exatamente. não está nos mudando. Ela está nos expondo. Você continua sendo quem você essencialmente já era. Não acredite que as coisas mudaram tanto assim. O Sinek, né, do Golden Circle, que é um cara super inteligente, aí, que muita gente segue, ele há pouco tempo nos Estados Unidos, eu tive um conteúdo que ele fala que esse jogo que a gente está vivendo não é um jogo que tem fim. É um jogo que ele é para ser jogado. Ele é um jogo de meio, né? Um jogo que ele não há um vencedor ao final, né? É um jogo, e a gente tem que compreender isso, né? Como que a gente está vivendo um momento sem pensar só naquele ponto lá, né? De chegada. The Infinite Game, o último livro do Simon Sinek, está à venda na exatamente. Amazon, deve ter versão exatamente. Exatamente esse livro, super recomendo, vale muito a pena. Na lógica de
Desculpa, Guga, eu acho que talvez até essa questão de, né, de volta às origens e de valorização desses contatos visuais mais intimistas, por assim dizer, pode estar se beneficiando justamente da pandemia, porque houve um salto no uso, Exatamente. inclusive no uso informal, no uso familiar de videoconferências, notável nesse momento. Exatamente. Tanto que empresas como a Zoom, né, que é líder nesse segmento, abriram as suas videoconferências, aumentaram o número de participantes e estão justamente, claro, vendo isso também como oportunidade de negócio, porque sabem que cedo ou tarde, né, vai chegar ao fim, a gente não sabe exatamente quando, mas vai chegar ao fim, oportunizando e fazendo com que as pessoas percebam que não é coisa dos Jetsons, né? Pelo contrário. É louco, né? Eu sou um cara que admira a China, não quero entrar em outras questões para não polemizar, mas o Zoom chinês, que se chama WeChat Work, ele teve 1 milhão de novos assinantes na semana passada, e ele permite que simultaneamente até 300 mil pessoas possam estar conectadas. Imagina, tu consegue fazer um show, né? Mas é a China, né, cara? Tu consegue fazer coisas incríveis aí dentro de plataformas que estão prosperando no mundo. E é essa questão de pensar o mundo como sem nenhuma fronteira, né? O Covid também ajuda a ensinar isso. Qual é a fronteira? Qual é a barreira? Qual é a barreira física que existe? Nenhuma, né? Hoje está todo mundo vivendo, do rico ao pobre, independente de onde mora, as mesmas preocupações. Dizem que para reunir 300 mil na China é só abrir uma janela no centro de Xangai e gritar. Já reúne muita 300 gente. mil. Eu estava pensando aqui também, né, cara, nesse uso da Alexa, né, dos sistemas de reconhecimento de voz para dar suporte a pessoas idosas, especialmente as que vivem sozinhas. Se a humanização definitiva não vai ser alcançada quando o idoso falar com a Alexa e disser assim: Alexa, please forget something. Por favor, esqueça de alguma coisa. Mas tu viu o anúncio que o Google fez no Super Bowl? Vale a pena para quem está nos ouvindo, dar uma googada e depois tu vê isso, tu vai chorar. O Google percebeu, um dos funcionários do Google, o avô dele, perdeu a esposa, Lorena, Loreta. E aí o Google foi e pesquisou como é que o avô dele se lidou com a morte dela. Então ele tem toda a história, daí ele começa perguntando: Google, tem uma maneira de esquecer? Que ele queria justamente esquecer da esposa, né? Cara, é lindíssimo o comercial, super recomendo. Dá um play aí, vão lá procurar que vocês vão gostar, vocês vão chorar também como eu. Porque chega uma hora que, mas, pelo amor de Deus, a pessoa não esquece de nada, né? A gente reclama quando esquece, né? Mas a própria interação da reclamação, de repente, é uma coisa que a pessoa pode sentir falta. Guga, vou lançar mais uma aqui, a última pergunta, que, aliás, é uma pergunta que também já está mais no plano filosófico, que foi para onde a nossa conversa acabou, ainda que bom, porque eu estou aprendendo um monte. Qual o futuro do entendimento? VR, realidade virtual, pode acabar com a forma como nos relacionamos e nos divertimos? Qual o futuro do entretenimento? Muda completamente, né? Se a gente for ver hoje as soluções que a gente tem de VR, né, de realidade aumentada ou de realidade virtual, são apaixonantes. Aqueles óculos que o Oculus da Microsoft é incrível. A gente muda completamente a maneira de a gente se divertir com a internet 5G. E sempre de forma coligada, né? Então, tu vai jogar online com quem mais tu gosta. Eu tenho um genérico aqui. Mas imagina aí. Bem, é legal. Funciona bem. É bem legal. E cada vez jogos, e realmente o entretenimento vai mudar muito. Agora, uma coisa que eu acho que não termina, que também alavanca, é esses grandes eventos, esses shows, esses eventos que é muito mais pela energia do que propriamente qualquer outra coisa, né? Eu acho que os grandes shows vão continuar crescendo muito, mas o entretenimento tem muita associação com esse novo modelo de realidade aumentada e de realidade virtual. Não vamos longe, né, Guga? Recentemente, naquele Grenal, que infelizmente terminou em pancadaria na Libertadores, aqui em Porto Alegre, sim, havia mais de 1 milhão de pessoas assistindo no Facebook. Exatamente. E explodiu na hora que deu a pancadaria, né? Por 1 milhão e 200, uma vergonha. E uma coisa que eu também, antes de terminar a live, eu queria comentar, um outro livro que me ocorreu agora, que vale a pena recomendar, desses tantos que a gente recomendou aqui, que é o do Goldratt, o The Goal, A Meta em português. Esse livro
eu acho que, é muito oportuno. Eu fui até convidado, tive a felicidade de conviver com ele em Salt Lake City, num curso relativamente recente, há uns 3 anos atrás, sobre isso. Não com o Goldratt pai, porque ele já morreu, mas com o Goldratt filho, que é o que segue a obra. E ele tem lá o TOC, que é a Theory of Constrictions, que vale a pena ver, porque eu sou um apaixonado pelo fato de que as empresas não deveriam perder tanto tempo prevendo se vai vender o verde ou se vai vender o amarelo. Qual é o dado, qual é o resultado, qual é o lucro que eu vou ter nesse ano, quantos clientes eu vou atingir. A gente devia se preocupar mais em estar preparado para reagir em qualquer circunstância. Se vende o verde, então eu vou produzir o verde rapidamente e entregar. Então, a Meta, que é o livro de cabeceira do Jeff Bezos, ele exige que todos os funcionários que entrem na Amazon leiam. Então, eu recomendo também aqui, nessas literaturas que a gente recomendou, a leitura do A Meta, do Goldratt. Minhas amigas, meus amigos, olhem o que acontece quando eu tenho uma conversa com o Guga, tá? É só isso que acontece. Está tudo anotado, inclusive aqui, The Goal. The Goal. Fica frio, vou me atualizar e não vai demorar. Guga, muitíssimo obrigado pela tua participação. Tenho certeza de que as pessoas, assim como eu, que estão aqui nos assistindo consistentemente ao longo de mais de 1 hora, e ó, de novo, o Instagram não nos cortou, que é um bom sinal, né? Aprenderam tanto quanto eu, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. É sempre muito bom estar contigo. É o tipo da pessoa que é fácil a gente sentar num bar e virar a noite bebendo e conversando, né? Então, e eu acho faremos legal em breve, faremos em breve. E eu acho legal que as pessoas que estão ouvindo, pode ser que tenham aproveitado alguma coisa. O objetivo aqui é muito mais tentar fazer com que as pessoas vejam um pouco a parte cheia desse copo e se motivem, né? Gerem agregamento, utilizem esse momento. Eu tenho toda uma outra visão mais voltada para uma outra leitura de yoga, de equilíbrio, que embora eu seja um cara bastante digitalizado, eu acho que esse equilíbrio é fundamental. Então, uma outra coisa apaixonante que vale a pena derivar sobre, ou seja, usar esse momento com a família, usar esse momento para meditar, usar esse momento para conversar. Eu não estou conseguindo fazer isso, mas pelo menos eu gostaria de estar, né? Eu acho que esse que é o recado. E adorei estar contigo aí, adorei. A experiência é incrível. Adoro ser speaker dessa empresa, assim como tu. A gente consegue transformar pessoas. Mês passado eu fiz mais de 3.000 pessoas assistir aos eventos ao vivo que eu participei, como como o palestrante. Então eu gosto muito de fazer isso. Isso me faz bem. É uma coisa que é além do ambiente econômico, também é um ambiente de transformação que a gente provoca. E que bom que o Covid já está servindo para que isso aqui aconteça com mais frequência, né? Essas trocas verdade. entre nós. Faz tempo que a gente vinha falando e agora... É verdade. Cara, faz pelo menos 6 meses que o Fabrício me pede para fazer um live como esse. É verdade. Que legal, né? Mas que bom. Fico feliz e orgulhoso de ter acontecido comigo. 2 recados enquanto tu está comigo aí mesmo, Guga. Primeiro recado. Ruth Manos, amanhã, com mediação do Guilherme Alfigo. Incrível. Não, esse eu não vou perder por nada. Escrita criativa no home office, amanhã, dia 26, às 18 horas. Você não vai perder por nada nesse mundo. Quem quiser seguir, Guga Schifino, procure Guga Schifino, S-C-H-I-F-I-N-O. Eu fiz um cardzinho aqui para ajudar. Quem quiser me seguir, Guga, fica à vontade para me ajudar. Tá virado de cabeça para baixo. Tá virado? Espera um pouquinho. Agora sim. Sabe por que tá virado de cabeça para baixo? Que eu me entusiasmei. O Norberto SV Nono, perguntou aqui no chat agora, o Guga vai terminar de cabeça para baixo? Olha, Norberto, o Guga eu não sei, mas eu vou. Tá? Inspirado pelo Guga, então, eis que estou aqui terminando essa live de cabeça para baixo. Boa, Norberto. Vamos terminar de cabeça para baixo. Todo mundo de cabeça para baixo, então, a mais uma live da experiência com você na cobertura do Covid-19, coronavírus, de tudo o que você não vai encontrar em nenhum outro canal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Qualquer coisa, mandem direct, que o time da experiência está sempre pronto para resolver. Olha que o cabo do meu celular insiste agora em ficar na frente da câmera. Tá bom? Valeu, Guga. Beijo para todo mundo. Falou, beijo, pessoal. Obrigado por tudo. Tá bem. Isso. Beijo para todo mundo. Nos falamos. Um abração.